Comissão de Constituição e Justiça do Senado mudou a data da sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, para 28 de abril. Ele foi indicado, pelo presidente Lula para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal e precisa ser aprovado pelo colegiado, também pelo plenário. E claro que há uma expectativa cada vez maior sobre isso, Já há alguns meses que a novela vem rolando e rolando, sem grandes novidades. Agora, aparentemente, vamos avançar, pelo menos com as discussões. Sobre essa expectativa para a sabatina, eu converso agora com o advogado constitucionalista Adib Abduni. Adib, obrigado por estar aqui conosco. Um bom dia, uma boa tarde. Eu queria entender primeiro, para quem nos acompanha, sobretudo, e não vê com tanta proximidade esse assunto jurídico, também político, o que exatamente o candidato tem que demonstrar sobre a questão técnica para ser aprovado para essa cadeira? Bom dia primeiro, boa tarde primeiramente. A sabatina é a fase em que o Senado exerce o papel constitucional, que é o controle sobre a indicação presidencial para o Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira coisa está com base no artigo 101 da Constituição Federal, ele precisa ser aprovado pela maioria absoluta e precisa preencher os requisitos de conduta ilibada, notório saber jurídico, ou seja, ele precisa ter todos os requisitos para ser, no mínimo, um ministro. Ele precisa ter uma cultura jurídica adequada para estar lá, ter o conhecimento jurídico. Agora, pelo momento atual, há muitas dificuldades políticas colocadas que podem ser um empecilho ali para a aprovação do Jorge Messias. No entanto, o relatório lido, dá conta de que a posição do senador Everton, que foi o relator desta indicação, é uma posição positiva, que realmente isso tem que se avançar e ele assumir ali o cargo. Esta sabatina, ela vai ter como principal ponto realmente a questão jurídica, que você tratou desses elementos, ou pesa mais a disputa política que envolve oposição e situação? Quando nós falamos de Senado Federal, como é o Senado que vai aprovar, obviamente que há um lado político muito grande nessas aprovações, mesmo porque tem contra o governo ou aquelas pessoas que são a favor, Então, os senadores em si, eles têm o seu lado político, que é o lado ou é a favor do governo ou é contra. Então, provavelmente, aqueles que estão contra o governo, a indicação normalmente não lhes interessa. Então, não é só o saber jurídico, não é só o notório saber jurídico, como também a conduta ilibada, e também precisa demonstrar uma imparcialidade, que ele vai exercer com independência o cargo de ministro, se for aprovado. Então, tudo isso influencia e também há algumas concessões políticas que são feitas até pelo próprio governo. Claro que há sempre uma preocupação, quando alguém mais próximo de um presidente, seja ele quem for, quando essa pessoa é indicada e, consequentemente, a chance é muito grande de aprovação, isso na média, a gente coloca aqui, esse é o histórico, há sempre a preocupação de que, olha, essa pessoa que está entrando lá está sendo indicada e, de certa maneira, vai ter que defender o presidente, a presidente, quando estiver no STF, nesse caso, no Supremo. O que existe para barrar essa possibilidade, Garantir que seja realmente um magistrado imparcial, que pense no interesse público e não em interesses particulares, pessoais? Primeiramente, o Jorge Messias, ele é inelegível, Ele é uma função nem juridicamente impedido, ele não está impedido em exercer pelo fato de ser o advogado-geral da União. Então, a Constituição não proíbe que um advogado-geral da União seja indicado ao Supremo. Então, o que eu vejo, o ponto central, é o seguinte: se aprovado, ele precisará fazer a transição de advogado de governo para juiz da Constitucional da República. Ou seja, ele não vai estar mais visando os interesses do governo. Então, ele vai passar para ser um magistrado de constitucionalista. Então, ele terá que exercer com independência e vai ser colocado isso para ele dentro do Senado, na sabatina. Provavelmente a oposição vai apertar bastante o Jorge Messias. Então, vai ter aí a primeira experiência, acho que
institucional que ele, como advogado-geral da União, ele tem uma experiência muito grande como advogado-geral da União. Ele atuou no Supremo Tribunal Federal e tem até um conhecimento como funciona a casa, até para conhecer o regimento interno, ele tem que conhecer toda a tramitação, como funciona. Então, isso vai ajudar bastante com relação à atuação dele, porque nós vemos aí vários ministros que são indicados por outros presidentes ou o presidente atual, eles atuam, normalmente, parece que existe um incômodo quando fala que tem que ser votado para o presidente e fica coisa de todos eles pensando que vai ser favorecido em caso de processos no Supremo. Como foi o caso do ex-presidente Lula, do atual presidente Lula, né, que foi lá atrás, e também o próprio Bolsonaro. Então, existem aí um lado político, sim, infelizmente, mas se espera que seja jurídico. Há também, claro, uma preocupação, digamos assim, com o balanço interno no STF sempre que há uma mudança, né? O STF tem ministros de diferentes vertentes ali, mas se criam, né, grupos, principalmente na mídia, até para trazer as informações. Olha, esse grupo pensa de um jeito, esse de outro. Claro que normalmente com as informações de bastidores, levando em conta que os ministros não são muito afeitos às entrevistas quando o assunto são as decisões, para até não antecipar votos e por aí vai. Pois bem, essa indicação, né, e possivelmente a aprovação de Jorge Messias, ela pode mudar algum balanço interno, um equilíbrio interno entre grupos, né? Eu digo, do STF, levando em conta justamente quem era o anterior ministro que ocupava essa cadeira, que será em breve ocupada por algum político, no caso, um advogado-geral da União, possivelmente, que era, no caso, o Luiz Roberto Barroso, né? Ele já era experiente ali na corte também, acabou se aposentando. Os perfis são semelhantes ou não entre os dois? Eu entendo que o perfil é semelhante, né? Mesmo porque a indicação vem do mesmo lado político, né? Eu entendo aí que essas indicações, porque ultimamente nós temos indicações mais do PT, e teve um vácuo do PT com relação ao Bolsonaro, que indicou alguns ministros, e agora voltou a ser o PT novamente. Então, a linha é mais ou menos a mesma. Então, não vai alterar, não vai haver grandes mudanças de entendimento. O entendimento é um entendimento que precisa buscar ao máximo a interpretação da Constituição Federal, que é a lei máxima do Brasil, então é a lei mãe, a magna, né? Então, isso precisa ser tratado com muita responsabilidade, porque ele vai ser um julgador, ministro. Então, ele tem a alta corte do Brasil e terá que se basear as decisões pela Constituição Federal. Que parece que nessa sabatina que a gente vai ter no Senado, vai ser um ponto central ali para aprovação ou não do Jorge Messias também, a questão sobre a crise envolvendo o STF. Já há muito tempo, né, o STF recebe muitas cobranças, críticas, e elas vêm se avolumado, né, principalmente agora envolvendo o caso Master, ministros em especial Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, até mesmo agora Gilmar Mendes, numa batalha ali com o Congresso Nacional. Este vai ser também um elemento importante nessa sabatina. Sim, será um elemento importante. Existe um normal, as esferas, os poderes terem esses debates, né? Porque o debate ele é favorável até para a população, porque se revela diversas coisas e também torna a democracia muito mais forte. Então, quando existe um membro que seja novo da indicação, normalmente ele vai, como eu disse, ele vai tomar as decisões com base na Constituição Federal. Então, ele vai tentar se alinhar com os demais membros do Supremo para que tenha um convívio normal, ou seja, um convívio tranquilo, porque no Supremo o que se busca é as decisões que elas sejam corretas, umas decisões isentas de qualquer política, e também que seja colocado para a população que não há nenhum tipo
de envolvimento com o ministro. O ministro está sujeito a isso. Não tem como ele não estar sujeito aos ataques, porque ele está na alta corte e o cargo dele é vitalício. Por ser um cargo vitalício que não é transitório, então existe uma perseguição política que é natural até daqueles que compõem o Congresso. Isso é muito normal. Adib, queria te agradecer por esse tempo aqui reservado para nós na Band News TV, te desejar um ótimo fim de semana também. Muito obrigado para você também. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.